que esse time ainda tem muita margem para evoluir. Repare, Tassiano não tá jogando bem. Sim. Caio Alexandre não tá jogando no nível que pode. Cauli não tá jogando o que pode. Né? Quais esses ajustes? Né? E assim, especialmente a questão de Cauli, né? Que não parece confortável, não tá conseguindo render o bom futebol. Mas repare, eu tô falando isso pra gente fazer uma crítica construtiva, para mostrar que esse time do Bahia ainda tem muito a crescer e a dar no Campeonato Brasileiro. E eu tenho a sensação que algumas decisões do Rogério contribuíram para isso também, né? Observe o posicionamento do Jean Lucas, né? Como mudou. Ele não fica lá marcando a linha lá da esquerda, não. Ele vai flutuar, ele vai jogar pela esquerda, mas ele também tá no meio campo, às vezes aparece até na direita. Ele tem uma liberdade maior para jogar. O Luciano Juba parou de ser um jogador de tentar o fundo. Ele não vai tentar mais o fundo. O Luciano Juba constrói por dentro. Pode observar a movimentação do Luciano Juba, é sempre caindo para dentro. Aí você vê até, às vezes, o próprio Jean Lucas sai para a beirada. Às vezes o Tassiano. E o Bahia concentra muito seu jogo na direita, né? Impressionante. Você vê que o Everaldo vai para lá. O Arias ataca a linha. O Everton Ribeiro se aproxima. Às vezes até o próprio Caio Alexandre. Ele encontrou alguns mecanismos ali que estão fazendo o Bahia... Mas só rapidinho, sim. Você acha que o posicionamento do Everaldo ali é o ideal para ele? Não é o ideal. Cara, eu achei que ele fez um mau primeiro tempo. Ele participou 4 ou 5 vezes na bola e errou as 4 ou 5 vezes que ele pegou. Aí teve aquela cabeçada, tudo bem. Mas antes disso, Darino, se você observar, ele não consegue ali. Preto, Taticamente, Vamos lá. Eu não gosto do posicionamento de Cauli. Nem porque é o seguinte, aquela coisa do time baixar e ele ficar lá como a referência é legal. Mas quando o time avança, ele baixa a linha e ele fica encaixotado. Também essa solução de Everaldo do lado direito, eu acho que ela é válida nos jogos em casa. Quando o quê? Que você vai jogar sob pressão, que tá com muita posse de bola, o cara não tem que voltar tanto pra marcar. Você vai fazer o pé de pressiona e ele fica ali, sabe, da intermediária pra fazer a diagonal. Né? Exatamente. Agora, quando você tem que baixar muito, eu acho que é um desperdício, porque a bola cai no pé dele, a transição morre. Perfeito. Né? Mas ele vem de costa pro gol. Ele tem que jogar de frente. Por isso que eu tô dizendo... Ele é finalizador. Exato. Mas por isso que eu tô dizendo, mesmo assim, com algumas decisões questionáveis de Rogério, o time tá dando resultado, né? E tem jogado um bom futebol. E com a presença do Everton Ribeiro mais participativo, o Bahia acaba puxando muito o jogo pra direita. O que eu tenho a sensação é, quando o Bahia tá com a bola... o Everton Ribeiro acho que baixa demais também. Eu tenho ressalva, mas ver se o time tá funcionando. Veja, e se o Everton Ribeiro... Não, mas nós estamos aqui pra analisar, né? Exato. Se o Everton Ribeiro vai muito pro jogo, o Arias vai muito pro apoio, o lado direito acaba concentrando as ações. Ontem foi isso, o primeiro tempo todo. E aí, tanto que o lateral esquerdo, coitado, e aí depois na troca o Arthur Jorge tirou o Hugo, botou o Cuiabano para ver se mudava e acabava com a festa do Arias. E aí o Tassiano, por exemplo, quando o Tassiano vai para a esquerda, às vezes o Everaldo centraliza. Sim. Né? Pelo balanço natural do time. Então talvez o que esteja acontecendo é por característica ou por encaixe. O Everaldo tá caindo muito pelo lado porque o jogo está sendo muito conduzido pro lado direito. Eu não sei até que ponto a gente está considerando o Everaldo como beirada, porque se ele for beirada, é quando o Cauli está centralizado, está sendo na esquerda. Mas vamos lá, no jogo contra o Grêmio, tava Everaldo cruzando pra Tassiano. Foi, isso acontece direto. Mas porra, velho. Mas não tá certo. Se é pra cruzar, é melhor ter Everaldo ali, entendeu? Concordo. Mas ele aí, fez porque... 4-1-4-1, né? Hoje o esquema do Bahia sem a bola é 4-1-4-1. É isso. O Caio Alexandre no meio das duas linhas e o Caio às lá vezes na é frente. 4-5-1, às vezes Caio Alexandre fica formando uma linha de 5. Mas ele é mais por trás ali dessa linha de 4. E além Mas desse... eu concordo, eu acho que o Everaldo ali não... O Everaldo é um finalizador, cara. Eu acho, eu me incomodo do Tassiano não ter o Everaldo do lado. Porque aí o Tassiano não faz nada, já não tá jogando bem. Como assim? Precisa de jogador que chame a atenção do zagueiro. Não, mas você tá falando o quê? Você se incomoda Tassiano de outro lado? Não entendi. Não, eu me incomodo com o Tassiano quando não tem o Everaldo. Sim. O Tassiano for o jogador que o zagueiro vai ficar olhando, porque esse cara vai chegar e vir me atropelar na parte física, o Tassiano fica engolido pelo Mas zagueiro. aí que tá. Como o Cauli tá sendo o último homem lá, eles não estão conseguindo se conectar. Não nem tá. Everaldo, nem Tassiano. E o Tassiano e o Cauli não estão desempenhando bem, não têm sido regulares. Eles participam de uma engrenagem que funciona. É isso, imagina quando tiver. Eles participam de uma engrenagem que funciona. Mas tem um aspecto, rapidinho, Zé, Certo, vai. um aspecto importante que eu quero chamar a atenção. Eu acho massa que o Beto tenha encontrado esse time que possa começar e que possa estar na ponta da língua do torcedor de repente, para ser o time titular. Mas observe como o banco está decidindo. Sim, demais. Internacional, quem fez o gol do Bahia veio do banco, Biel. Vitória, Biel e Everaldo. Biel e Everaldo. O jogo de ontem, Ratão com passe de pena. Então o Bahia conseguiu pontos diretamente a partir de trocas que foram feitas, jogadores que entraram e corresponderam. E para mim essa é a grande sacada de um time que quer conseguir alguma coisa num campeonato como a Série A. É você ter o seu time que compete, mas você ter com quem contar no banco, velho. Eu acho uma outra coisa, o Bahia não toma susto.
Impressionante. Você pode ver, depois da entrada do Gabriel Xavier, o Bahia, para tomar susto, é difícil. Então, defensivamente, o Bahia encontrou um E ele ajeitou a cozinha. Aí lá na frente, que eu sempre falei desde a época do começo da temporada, do meio para frente, o que resolve é a individualidade. Velho. Entendeu? Se você tiver ajeitadinho ali, tua linha bem postada, marcando bem, não dando oportunidade para o adversário, você tem qualidade. A qualidade que o Bahia tem individual, e ontem foi quem ganhou o jogo, foi Depena com a visão e o Ratão com a Ao mesmo tempo que todos os gols sofridos pelo Bahia no Campeonato Brasileiro foram em virtude de falhas individuais. Porque coletivamente o time está mais consistente. O gol do Fluminense, o Arias que entregou, né? A paçoca. E ontem o Juba falhou. Contra o Internacional, Marcos Felipe, Jean Lucas, e é mais fácil. A bobeira de Vitor Cuesta. E é mais fácil você contra corrigir. Contra o Vitória, aquele gol ridículo que Marcos Felipe tomou. E o primeiro gol que o Jean Lucas está jogando errado. Exatamente. E é mais fácil você corrigir erros individuais do que coletivos. Erros individuais, você de repente troca uma peça. E às vezes é concentração, é dar uma chamada no cara. Eu ouvi de um torcedor do Bahia algo muito legal, assim, que realmente eu me identifiquei, né? Ele fez, rapaz, finalmente eu sou o time que o adversário não pode vacilar. Porque eu estava acostumado a ser o time que dava tudo e dava um vacilo. E aí era punido. E o torcedor do Criciúma sentiu isso, né? No jogo e ontem, da Copa do Brasil. E ontem o torcedor do Botafogo sentiu isso. Parecia que o Bahia estava morto. Parecia que o Bahia estava preocupado só em segurar o empate. Você sabe que eu sou um contundente opositor inimigo do bundamolismo, né? Que é a mediocridade. E ontem vários torcedores compartilhando nas redes sociais depois do gol de Ratão. Pô, velho, eu não consigo viver esse momento, ainda estou muito traumatizado, calejado com as coisas, não sei o que, papapá. Mas eu confesso que ontem, pelo andar da carruagem no segundo tempo, eu acho que o Rogério errou. Eu estava vendo seu comentário, Cássio, e eu concordo muito com você. Eu não acho que o Rogério errou nas substituições a partir da estratégia adotada. Eu acho que ele errou na estratégia adotada pro segundo tempo. Sim. Ele baixou linha demais para ser. Que ele disse que não foi ideia dele, né? Mas o time agiu assim. Foi, né? Mas como é que foi, Danilo? Se é o mesmo time, porra. Você muda a postura, irmão. Como é que muda a postura, cara? Você manteve o mesmo esquema tático, os mesmos jogadores. Então, mas isso é o time, velho. O que ele disse é que não foi o jogador. Duvido. Que não foi o treinador. Aí eu vou defender o Rogério. Aí eu duvido. Existe, lógico, enfim, um subconsciente dos jogadores que, estamos ganhando. Mas o time terminou bem o primeiro tempo. Pois é, mas acho que isso é inevitável. São 11, ninguém pensa da mesma forma. Então, às vezes, acontece mesmo sem o treinador orientar. Aí é que tá. Como foi uma coisa, pra mim, sincronizada, parecia que foi a ordem dele. Nós vamos baixar a linha, vamos ganhar no contra-ataque. Mas, enfim, o que eu queria falar era justamente sobre isso, né, Cássio? A gente, antigamente, era o time que, num contexto como aquele de ontem, o gol no final ia sair pra gente perder. E o gol no final saiu pra gente ganhar. Sobre essa importância dos reservas, eu vou continuar batendo na tecla aqui, mesmo não tendo informação. Houve uma intervenção no trabalho de Rogério Ceni. Tô dizendo que ninguém mandou escalar o time, não. Eu tô dizendo que chamaram ele na chincha. Porque olha o discurso dele ontem. Dizendo que, não, repare, mesmo não tendo um substituto ideal para a Cauli, a gente pode botar outros jogadores e mudar a dinâmica do time, que é um discurso, né, que botaram na cabeça dele porque tem menos de um mês, ou um pouco mais de um mês, que ele estava dizendo que o time só tinha perna para jogar 70 minutos porque não tinha peças suficientes para substituir a cavalaria. E que não tinha peças, e hoje a gente está vendo que tem peça. Ele só tá sabendo utilizar melhor as peças que ele tem. Não, mas chegou o Depena, né? Que faz tudo. Sim, mas é um jogador só. E não entra no lugar mas ontem ele resolveu. Sim, mas entenda, mas não entra no lugar de Cauli. Eu acho que Rogério foi intimado a olhar mais para o time e ver mais possibilidades. E o mérito dele é que ele está conseguindo apresentar essas soluções. E o time está conseguindo render o tempo inteiro, mesmo com estratégias diferentes. Nós tivemos essa mesma discussão aqui, nós falamos que o Rogério é quando ganha e outro quando perde nas coletivas. E ontem ele ganhou. Mas olha só. Então a coletiva dele é aquela que a gente já tá. Ele fala muito bem. Mas eu não estou analisando só as coletivas, não. Estou analisando as mudanças, que são mudanças nesse sentido, que mudam de repente a característica do time, mas o time continua jogando bem, se comportando de forma consistente. Você vê que mesmo ontem no Bahia, para mim... Sobre o Everton Ribeiro, o que é que eu acho que é o maior acerto do Rogério Ceni? Tem alguns jogos que o Everton Ribeiro não chega aos 30 do segundo tempo. Ele tira antes. Quando você tira o Everton Ribeiro do jogo nessa faixa, você não expõe o Everton Ribeiro ao terço final da partida de tempo, que é o terço em que ele fica cansado, em que ele tenta dar bote e não consegue, que ele tenta acompanhar e não consegue. E aí você fica com a sensação de que o cara não consegue entregar futebol. Se você pega o Everton Ribeiro com a qualidade que tem e dá a ele 60 minutos, 70 minutos para ele jogar futebol, com ele você tem um Depena hoje, que eu concordo com você, velho. A chegada do Depena deu uma incrementada bacana no banco do Bahia. Você antes entrava com o Iago, velho. Com todo respeito ao Iago, que eu acho que é muito útil, mas o Iago não consegue fazer
da missa um terço do que o Depena é capaz de fazer, inclusive em funções diferentes. Ele tá sendo o 12º jogador, né? Então você até pra produção do Everton Ribeiro melhorar. Exato. Até sabe que ele se der brecha... Se der brecha, vai entrar um cara aí e vai jogar. Então, assim, o Everton Ribeiro, velho, cresceu de performance e, ao mesmo tempo, tem precisado de menos tempo no Bahia e entrega muito nesse tempo que joga.